mas Bucareste é Bulgária. Não é isso? Ou eu estou fazendo confusão com esse troço? Onde é que fica Bucareste? Eu tenho tempo, 2 minutos e 23 segundos. Vamos ver se eu tenho mais informações aqui. Cerâmica de Itália. Vamos aí. Eu acho que Bucareste é Romênia. É, Romênia. Ah, tá aqui. Romênia. Agora eu estou chegando na Romênia aonde? Então, eu estou chegando em Bucareste. Aqui é para leste. Essa estrada vai para leste. Então, eu estou chegando em Bucareste aqui, ó, em algum lugar aqui. Eu vou chutar nesse ponto aqui, alguma coisa aqui. Caraca, menos de 1 quilômetro de distância. Olha, não é por nada não, hein? Putz, grila, menos de 1 quilômetro de distância eu acertei a parada. Olha que coisa. Tá, ganhei mais energia. Ó, só vai até 10.000 energia? Pô, sacanagem isso, cara. O que é Signs? O que ele quer dizer com Signs? Tá, estou em Nova York. Óbvio, isso aqui é Nova York, Broadway. O que ele quer dizer com Signs? Tá, eu tenho que apontar aqui. Brooklyn South. Eu estou aqui na Broadway. A Broadway ela vai daqui de baixo até lá em cima. Mas você está falando Brooklyn South? Isso aqui é a entrada do túnel. É a entrada do túnel que vai aqui para o Brooklyn. Ou da ponte, né? Então, em algum lugar aqui, ó. Caramba. Cadê onde é que tá a Broadway aqui? É, sabe alguma coisa do Alex Silva? Não, não sei não. De vez em quando eu falo com ele, mas exatamente o que você quer saber do Alex Silva? Ele tava aqui, ó. Não, aqui é Bowery. Bom, 44 segundos. Deixa eu marcar alguma coisa aqui, porque se eu não marcar nada é pior. Onde é que é a Broadway aqui? Broadway. E olha só, tem uma Ukrainian Village aqui em Nova York. Olha que coisa, hein? Nem sabia. Eu acho que é algum lugar por aqui, ó. Eu vou chutar por aqui. E era lá para cima. Bom, 6 quilômetros. Não estava muito longe, né? Não estava muito longe realmente. Ainda estou bem. Caramba, bicho, que coisa é essa, cara? Coisa complicada esse jogo. Mudou tudo. Antes era tão fácil de jogar. Eu não quero mais jogar isso não. Eu quero jogar o tipo antigo. Single player. Ah, ainda dá para jogar o tipo antigo aqui, ó. Caramba, bicho. Que coisa complexa. Era tão bacaninho o jogo antes. Agora inventaram um monte de coisa. Classic Maps. Deve ser isso que eu quero. Ah, é isso que eu quero. Tá 5 dias sem live no canal dele. Ele pode ter ido para a linha de frente, tá? Ele de vez em quando vai para a linha de frente. Ele tava para levar uns equipamentos lá mesmo. Pode ser que ele tenha ido. Eu vou mandar um alô para ele, pedir para ele me responder. A gente vê isso. Aqui, ó. Lugares famosos. Single player. Dá tempo? Dá tempo de jogar um pouquinho. Isso daqui é na Escócia, é na Inglaterra, é a Calçada de Gigantes, em algum lugar aqui da Inglaterra. Aonde exatamente eu não sei dizer. Eu acho que é mais aqui para o norte. Caramba, bicho. É.
Onde que será isso? Isso daqui para cá é o oeste. Então a gente está falando na costa. Não, na costa de cá. Aqui, ó, dá para ver Irlanda. Então é algum lugar aqui em Wales. É Irlanda isso? Não sei se é Irlanda isso. Então tem uma coisa aqui e aqui é noroeste. Então algumas coisas em direção a noroeste. Ih, caramba, bicho. Eu chutaria alguma coisa aqui na Escócia, mas provavelmente eu estou errado, né? É Irlanda do Norte, olha lá. É verdade, o cara tá certo. Mas acabou que eu chutei perto, eu chutei a 53 quilômetros, não, não tá ruim. É Irlanda do Norte, isso. Eu sabia que era aqui, ó. Calçada do Gigante, é isso daí, ó. Realmente apontando para noroeste. Vivendo e aprendendo. Ah, Museu Nacional de Nairobi. Nairobi é Quênia, não é isso? Quênia, Nairobi. Agora, aonde é o Museu Nacional de Nairobi? Museu Nacional de Nairobi. Museu Nacional de Nairobi. Um monte de shopping center. Vou marcar alguma coisa por aqui, porque é melhor você marcar do que deixar sem marcar. Você sem marcar, você perde tudo. Então aqui pelo menos eu... Museu Nacional, aqui é o Estádio Nacional. Aí eu tenho que confessar para vocês que eu nunca estive em Nairobi, não faço a menor ideia de onde é que seja o Museu Nacional de Nairobi. Universidade. Universidade. Mas não tem museu. Cadê o museu? Fica perto da universidade geralmente. Nairobi. Universidade aqui. Cadê o museu? Ali, Peter. Ali é onde? Se passou aqui, eu não vi. Passou, é? Então, eu não vi. Museu Nacional de Nairobi. É. Aí já vai morrer a parada. Ah, era ali em cima. Ah, beleza, tá bom. 13 quilômetros de distância, não tava muito errado. Ah, porra. Ridículo isso. Ó, depois dessa eu já vou começar o nosso negócio, hein? Porque a gente tá aqui no Egito, evidentemente, em Cairo, onde tem as pirâmides. As pirâmides estão aqui. Onde é que estão as pirâmides? As pirâmides estão aqui em algum lugar. Esfinx, pirâmides. Pô, esse cara escreve tudo errado, cara. Umas línguas tudo estranhas. Cadê as pirâmides aqui? Eu sei que tem pirâmide em algum lugar aqui. Não, Cairo é aqui, ó. Então as pirâmides são aqui, ó. Caralho, Giza. New Giza. Caralho, parece fácil, mas achar a porra do negócio das pirâmides ali que é foda, bicho. Bom, tem um negócio de pirâmide aqui. Deve ser perto desse troço, mas eu não consigo ver aqui. Ah, pirâmide de Djoser. Pirâmide Blanca. Pirâmide Vermelha. Agora, cadê a pirâmide de... Essa aqui são as grandes pirâmides. É a Miquelinos, Kefen. Cadê as pirâmides? Tá com verdinho. Não, a de Djoser eu não quero. Eu quero a de...
A Esfinx está aqui. Então as pirâmides estão em algum lugar aqui. Ah, puta que pariu. Quase que não deu tempo. Mas não errei muito não. Tava 3 km praticamente. Bom, pessoal, deu 8 horas. Vamos acabar com a brincadeira. Vamos começar a nossa live aqui. Que a ideia era justamente eu falar sobre a viagem que eu fiz lá à Ucrânia. Contar para vocês detalhes da viagem. E muita gente perguntou para mim, como é que foi que você foi? Que dia que você foi? Que dia que você voltou? Como é que você fez? Quanto é que custou? E coisa e tal. E eu avisei pro pessoal que, olha só, eu não ia falar nada do que eu ia fazer. Um excesso de cuidado, tá? Porque a verdade é que eu não tenho esse problema tudo. Eu não sou uma pessoa tão importante assim para chegar a ter problema nesse tipo de coisa, né? Mas eu vou mostrar para vocês aqui como é que foi o meu planejamento. Deixa eu ampliar aqui a coisa. Basicamente, quanto é que custou essa brincadeira toda? Custou uns 30 mil reais, 32 mil reais. Foi o que custou minha viagem toda para quem tá curioso, né? Então, o mais caro foi evidentemente as passagens de ida e volta. Então a passagem do Rio para Varsóvia ficou em quase 7 mil reais e a passagem de volta de Lisboa para o Rio de Janeiro quase 5 mil reais. Então foi o que ficou mais caro, foram essas duas passagens. Aí é lógico que teve mais uma série de gastos aqui e tal, mas isso aí foi pesado. E é importante lembrar que eu meio que dei uma exagerada nessa viagem, tá? Eu fiquei em bons hotéis, eu não procurei hotel barato, eu procurei voos no horário bom, assim, se eu quisesse economizar mais, eu acho que dava para fazer essa viagem todinha que eu fiz, dava para fazer por menos de 20 mil reais, mas aí eu ia ter que economizar, eu não quis fazer isso. Eu quis ir num horário bom de voo, quis ir para hotéis bons lá, né, você sabe? O hotel da Ucrânia que eu fiquei lá, que é aquele hotel que fica bem na Praça da Independência ali, é um hotel caro, então fiquei num hotel bom. Não fui de primeira classe. Fui de classe econômica, mas eu paguei para marcar lugar. Então eu saí um pouquinho mais caro porque eu paguei para marcar o lugar, para eu ficar, justamente para ficar no corredor, não ficar no meio, né? A única coisa que, o único limite que eu me dei nessa viagem foi isso, marcar o lugar. E nesses dois voos só, no voo do Rio para Varsóvia, que é um voo de... Na verdade, foram quase 18 horas de voo, porque eu saí do Rio de Janeiro às 9 horas e 55 do Rio, aí o voo vai para Paris, aí de lá eu pego um outro voo para Varsóvia, então eu chegava em Varsóvia às 21h10, seria quase 24 horas. Só que você tem que descontar nessa história toda aí o fuso horário. Então são 5 horas a menos. Então na verdade dava aí umas 9 horas de voo direto, como também tem 1 hora aqui de diferença, daria 18 horas de voo mais ou menos isso daí, né? Então, isso aqui foi o que eu fiz. Para chegar em Varsóvia, na verdade não tem voos diretos, eu procurei voo direto do Rio para Varsóvia, não tem nem de São Paulo para Varsóvia. Então você tem algumas alternativas. Você pode ir por Lisboa, você pode ir pela França, você pode ir por Amsterdã, ou você pode ir pela Alemanha, por Frankfurt ou por Berlim. Então são várias opções que você tem para ir para Varsóvia. É tudo mais ou menos o mesmo preço, não tem muita diferença, tá? Quando eu fui lá para Varsóvia, eu encontrei lá um amigo meu, muito antigo, muito tempo atrás, que ele está morando agora em Varsóvia, e daí ele me falou que quando ele tem que vir aqui ao Rio, ele tem que vir aqui ao Brasil, ele sempre vai por Amsterdã. Segundo ele, o melhor voo é o de Amsterdã. E de fato, esse meu voo via Paris não foi bom, tá? Não foi um bom voo. Acho que assim, daqui até Paris foi tranquilo, mas chegou lá em Paris, o voo de Paris para Varsóvia atrasou 3 horas para ter um embarque, e a gente embarcou no avião, ainda ficamos 2 horas parados na pista, aguardando não se sabe o que, até liberarem o nosso voo. Então o voo já era um voo longo, já ia ficar 24 horas voando, eu acabei ficando muito mais do que isso, porque 5 horas parado no aeroporto de Paris, foi bem chato, né? Esse tipo de coisa faz parte de viagem, não dá para evitar, né? Sempre tem um voo que atrasa, sempre tem alguma coisa assim. Assim, no final das contas, essa minha viagem foi um sucesso muito bacana, tudo funcionou. Agora, assim, tem um voo que atrasa, tem algum problema, assim, sempre tem alguma coisa, né? Não tem jeito.
Então, esse voo aqui, se eu for fazer ele novamente, eu provavelmente farei por Amsterdã, usando a KLM. Então, é a mesma coisa, é Rio, Amsterdã e Varsóvia. E, segundo esse meu amigo, é melhor. Não cheguei a experimentar, né? Tem as alternativas também pela Alemanha e tem a alternativa por Lisboa também. Bom, cheguei em Varsóvia no dia 28 de abril, fiquei num hotelzinho lá, um hotelzinho tranquilo, mas assim, um hotel bom também. Eu não peguei um hotel tipo mais barato, aquele hotelzinho fuleiro. Eu optei por ficar em hotéis bons, né? Então paguei R$1.000 por duas diárias lá, 2 diárias de R$500 lá em Varsóvia. Tinha hotéis muito mais baratos que isso se eu quisesse correr atrás disso daí, né? Aí vocês viram, eu passei lá em Varsóvia, fui lá no centro da cidade. Depois fui no parque lá com o Bruno Greco, coisa e tal, muito legal o parque, muito bonito Varsóvia. Varsóvia é muito bacana mesmo, a cidade é muito legal, né? Enfim, o meu voo, o trem para Kiev, né? Aí não é voo, já é trem, né? Não tem jeito para a Ucrânia no momento. Os voos são proibidos, então a única maneira que você tem de entrar na Ucrânia é via trem. Tem mais de uma maneira, você pode ser da Eslováquia, pode ser da Romênia. Mas a principal porta de entrada é essa que eu fiz mesmo, que eu fiquei sabendo, todo mundo que sai e entra de Kiev, é esse caminho que eu fiz. Você vai para Varsóvia, e de Varsóvia você pega o trem lá para Kiev, né? E daí esse trem também, outro erro que eu cometi, vou avisar para vocês. Tinha 2 trens que eu podia ter pego para Kiev, né? Eu podia ter pego o trem de 19h20, que eu peguei, o que chega em Kiev a 1h da tarde, ou eu poderia ter pego o trem que sai 2 horas de Varsóvia e chega em Kiev às 7 da manhã. E por que isso foi um erro? Por que eu deveria ter pego mais cedo? Porque na verdade esse trem aqui, você pega o trem que ele sai de Varsóvia e ele vai até Kelm, ou Helm, essa cidadezinha, uma cidadezinha polonesa. Deixa eu abrir aqui no Google Maps. Dá para vocês verem bem. Aqui, ó, essa cidadezinha aqui, ó, bem na fronteira com a Ucrânia, Helm. Você sai de Varsóvia aqui, aí o trem vai até Helm. E aqui em Helm você desce do trem e troca de trem. Por quê? Porque na Ucrânia os trens têm a bitola no padrão soviético, né? Curioso é o seguinte, a Polônia toda, ela tinha trens também na bitola soviética, né? Porque ela fazia parte da cortina de ferro, né? Os países estavam ligados à União Soviética lá há muito tempo atrás. Então, mas eles fizeram isso, eles mudaram a bitola dos trens todos para o padrão europeu, mas aí você tem os trilhos chegando da Ucrânia aqui, ainda no padrão soviético, e encontrando com um trilho no padrão europeu. Então você pega o trem primeiro de Varsóvia e chega aqui em Kelm, aí você desce e pega outro trem em seguida para sair de Kelm em direção a Kiev, que está aqui, né? Só que qual que é o problema? Qual que foi o problema? Isso tudo aqui, você faz esse transbordo por volta de 11 horas da noite, nesse trem que eu peguei. Esse trem que eu peguei, que sai 17 horas, 17h20, o transbordo, a passagem da fronteira é por volta de 11 horas meia-noite. E aí o que acontece? A passagem da fronteira é burocrática pra caramba. Primeiro vem o cara da União Europeia para carimbar os passaportes que você está saindo da União Europeia. Aí o trem anda 100 metros, para depois da fronteira, aí vem o cara da Ucrânia para carimbar os passaportes novos que você está entrando na Ucrânia, né? Brasileiro não precisa de visto para entrar na Ucrânia, mas a Ucrânia é um país em guerra. Eles perguntaram o que eu ia fazer lá, quiseram ver o meu canal, quiseram saber de tudo que eu estava fazendo, por que eu estava indo lá, e principalmente por quê? Porque já está cheio de casos de brasileiro que na verdade é espião russo. Então o pessoal vai perguntar. Se vocês forem querer entrar na Ucrânia, se você tiver carimbo da Rússia no seu passaporte, esquece, você não entra. Eles são muito rigorosos, porque faz sentido, né? Porque é um país em guerra, tem que tomar cuidado com isso. E quem entra no país, né? Tem que ser mais rigoroso do que normalmente um país que está em paz, né? Então perguntaram, quiseram ver meu canal, tive que mostrar a coisa toda, mostrar outros documentos, identidade, carteirinha da OAB, expliquei que eu era advogado, não sei o que lá, não foi fácil entrar não. Enfim, só que o que acontece? Aí, nisso você fica parado ali até 2 horas da manhã para passar na fronteira, para passar esse trechinho aqui
que é um trechinho pequenininho entre Kelme e aqui na Ucrânia, né? Aí, esse que é o problema. Porque aí 2 horas da manhã que você vai dormir, aí você já dorme pior, né? Quando o trem que vem daqui até Kiev é um trem com cama, então você vai dormindo no vagão, né? Mas, então isso tudo acontece aqui justamente de madrugada. Ou seja, seria muito melhor se eu tivesse pego o trem mais cedo, às 2 horas da tarde, que isso tudo aconteceria por volta das 5 da tarde, eu ainda estava acordado, né? É chato ficar esperando coisa e tal, mas você está acordado ainda. E depois você pode começar a dormir, e aí dorme o resto do trajeto todo que vem aqui, o resto do trajeto todo aqui é direto, não para o trem, né? Vai até Kiev e coisa e tal. Então esse foi o ponto que eu achei aqui que era mais complicado, né? Avançamos com então, uma luz na foi chato, cansativo, cheguei muito cansado em Kiev, mas cheguei bem, sem problema nenhum, né? Funcionou tudo direitinho. Aí depois fiz o check-in lá no hotel da Ucrânia, né? Paguei um pouco mais caro, eu expliquei para você, peguei o quarto, você viu o quarto que eu peguei, né? Um quarto duplo, de frente para a Praça Maidan e coisa. Então eu queria realmente pegar um hotel bom, queria ter a vista da praça, não é todo dia que eu vou para a Ucrânia, não sei se eu vou ter outra oportunidade de ir para a Ucrânia tão cedo. Então eu quis aproveitar e ficar mais à vontade lá. Poderia ter ficado muito mais barato, o hotel na Ucrânia tá baratíssimo. Na verdade, se você parar para pensar, pela qualidade do quarto que eu peguei, pelo hotel que eu fiquei lá, aqui no Rio seria padrão Copacabana Palace, né? Hotel excelente lá, no hotel primeira qualidade. Paguei baratíssimo, por quê? Porque o país em guerra não está tendo tanto turismo lá, né? Faz sentido isso. Então dá para conseguir muito mais barato isso daí, né? Então, fiquei lá nesse negócio. Aliás, deixa eu falar uma outra coisa também. Eu tenho que agradecer ao pessoal do Nubank, tá? Porque eu fui todo preocupado, porque eu achei que meu cartão do Nubank não ia funcionar e coisa e tal, e estava contando com o meu cartão do Bradesco, né? Porque o Bradesco é um banco grande, um banco que funciona essas coisas, né? Acabou que nessa viagem toda, o meu cartão do Bradesco não funcionou em lugar nenhum da Europa, nenhum lugar, nem em Portugal eu consegui usar a porcaria do meu cartão do Bradesco. E consegui usar o do Nubank. O do Nubank funcionou perfeitamente. De vez em quando ele dava umas travadas, ele cancelava, dizendo, não, tem uma compra suspeita no seu canal, no seu cartão, bloqueamos o seu cartão. Aí você entra no aplicativo, vai lá, desbloqueia na hora, pronto, consegue comprar. Olha só, parabéns ao pessoal do Nubank. O cu da Anitta fez uma boa coisa lá, pelo menos deu essa coisa boa no Nubank. Acabou que ficou muito mais fácil para usar em viagem do que o cartão do Bradesco, que, né, teoricamente é um banco grande, é um cartão grande, é um negócio conhecido, não sei o que é lá. O do Nubank funcionou, o do Bradesco não funcionou. Enfim, fiquei lá em Kiev. Eu não vou falar muito sobre o que eu fiz lá em Kiev, porque vocês viram, né? Eu passei em vários parques lá, fui lá em Radcha, em Nova Radcha, com o Alex Silva e coisa e tal. Então, o negócio o passeio meu lá em Kiev eu não vou falar aqui, porque eu já falei para vocês. Enfim, aí fiz o check-out no dia 7 de maio e peguei um trem rápido para Lviv. Esse horário aqui tá errado. Eu peguei o trem mais cedo, eu peguei o trem 7 horas da manhã. Esse trem